Boa tarde a todas e a todos. Pedimos desculpa pela demora, pelos problemas técnicos. Então, vamos iniciar o nosso seminário de abertura, projeto de educação antirracista da FASC. Iniciamos, então, nesse momento, o primeiro seminário do projeto de educação antirracista, promovido pelo Grupo de Educação Permanente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, FASC, UNEP, por meio da emenda parlamentar federal da deputada Redinete Bispo. Então, com o objetivo de promover o debate racial institucionalmente, para que trabalhadoras e trabalhadores de ruas tenham estratégias institucionais de ações no combate ao racismo. Agradecemos ao público, profissionais, coordenadores, técnicos, trabalhadoras e trabalhadores da rede de assistência socioassistencial de Porto Alegre e demais colegas que nos acompanham pelo canal do YouTube da Escola de Gestão, e estará sendo gravado, então, e disponibilizado na plataforma educativa. Um agradecimento muito especial ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Restinga, que confeccionou mimos para os palestrantes, ecobags, pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Núcleo Santa Dulce, CPIJ e chás, pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo ACM Restinga Vila Olímpica. Muito obrigada. Então, para darmos início à programação, que seguirá até às 16 horas, chamamos um músico que realizará uma apresentação cultural com voz e violão, o Wellington Pacheco, que é educador do Serviço de Abordagem Social do Quartelão. Então, com vocês, Wellington. Boa tarde, pessoal. Queria saudar esse espaço, saudar a Carla, muito obrigado pelo pessoal que convidou para estar trocando essa ideia aqui. Acho que destacar a importância desses espaços de discussão racial e de articulação da população negra dentro das instituições, dentro das comunidades, que isso se multiplique cada vez mais. A gente não pode esquecer que viemos de uma época de retiradas de direito e continuamos enfrentando ela muito grande, em âmbito federal, em âmbito estadual também. A importância e a responsabilidade também da garantia de direitos dentro dessas comunidades, que é o direito à informação e ao debate racial dentro de qualquer espaço institucional. Acho que é muito importante e eu acho que uma tarefa nossa saudar todos os profissionais que fazem isso, porque sem esses profissionais esse debate não aconteceriam e essas coisas não estariam sendo debatidas. Eu sou educador social com a população de rua e com crianças em trabalho infantil há mais de 10 anos, na região Partenon, onde essa população é de sua maioria negra, a importância desse serviço para a cidade, onde são os únicos profissionais que fazem essa ponte da garantia de direitos dessa população com a instituição de saúde, com a própria educação, com a nossa própria assistência, e a gente também conseguir se olhar enquanto promotor dessa violência com essas pessoas. A gente poder se educar para não realizar isso, para não fazer isso. Nós estamos dentro de um país, de uma cidade que foi totalmente formada na sua instituição para a garantia dos direitos das elites, Então, onde o negro não tinha acesso à educação, não tinha acesso à moradia, não tinha acesso à alimentação, e só depois de muita luta e muito sangue derramado que esses espaços foram sendo arrancados com muita força pela população negra que fazia esse enfrentamento. Então, saudar todas as pessoas negras aqui da casa, todas as pessoas que estão, que receberam esse fórum de discussão permanente. Nós estamos dentro do mês de novembro, que é usado para o debate racial, mas que não é o mês da consciência negra, porque ela é todo dia, como a importância de ter fóruns permanentes de discussão da consciência racial em todos os âmbitos, acho que saúde, educação e assistência também. Dentro disso, eu como amante do samba e faço isso desde pequeno, nosso pessoal nunca parou de lutar, nunca parou de lutar pelos seus direitos, de tentar o seu lugar. E dentro disso, acho que
saudar essas pessoas que vêm pavimentando essa rua para que a gente possa estar aqui hoje. E com essa música no fundo de quintal, eu pedi para que isso nunca se acabe e que o show sempre continue. Nós iremos achar um ponto, uma possibilidade, e fazer tudo bom outra vez. O nosso trabalho, a gente vai ser feliz. Olha a nossa melhor, o jogo que continua. Obrigada, então, Edson. Maravilha começar um evento assim, né? Prestigiando, enfim, um pouco de música, de cultura. Então, para dar início, né? Às palestras, às falas, aos agradecimentos, gostaria de chamar algumas pessoas para comporem. Sim. Vamos entregar um mimo, então, né, feito pelo serviço de convivência, para o Wellington. Convido a Carla, então, para fazer essa entrega. Aqui, a gente aparece. Agradecer novamente. Obrigada, Wellington. Obrigada. É importante registrar esse momento, né? É um mimo feito com muito carinho. Agradecer aos educadores, educadoras que competência. Obrigada, Wellington, novamente. Então, para compor a mesa de abertura, gostaria de chamar, então, o vice-presidente da FASC, Vitor Hugo de Alcântara Filho, a diretora técnica, Loiva Dietrich, e a coordenadora do NUEP, Marilane Rosa Ribeiro. Por favor. Obrigada. Então, iniciando, para dar as boas-vindas, passamos a palavra para a coordenadora do NUEP, Marilane Rosa Ribeiro. Obrigada, Flávia. Boa tarde a todos e todas. Com muita satisfação que eu estou hoje aqui, então, representando o Núcleo de Educação Permanente da FASC, né, que foi instituído na FASC em 2017, oficialmente através de decreto municipal em junho de 2021. Então, é com muita satisfação que eu estou hoje aqui representando esse grupo. O NUEP é composto por representantes de diversas áreas, né? A gente tem representação da proteção social básica, da proteção social especial, CRAS, CRES, recursos humanos, supervisão, o Conselho Municipal de Assistência Social, Fórum dos Trabalhadores,
A instituição de ensino, a gente tem atualmente a URBS, representante de instituição de ensino, fórum de entidades também, representante de usuários. Então, a gente tem um grupo de trabalhadores, de representantes nesse núcleo. E tem como objetivo, então, proporcionar espaços de capacitação e formação continuada a partir das demandas trazidas pelas equipes. Vou trazer aqui algumas ações realizadas pelo NET ao longo do tempo e algumas que estão em andamento também. A gente realizou em 2021 um webinário com a temática dos desafios da política de assistência social no contexto da pandemia da Covid-19, foi em outubro de 2021. Tivemos mais de 500 acessos através da plataforma Educapoa. Realizamos também, em 2022, o curso de atualização para gestores públicos da FASC, com aulas e oficinas realizadas entre os meses de maio e dezembro, né, no ano de 2022. A gente está com o curso de nivelamento desde novembro de 2023, também disponível na plataforma Educapoa, um curso que ele é assíncrono, né, que fala sobre a política de assistência social, aberto a todos os trabalhadores, gestores, conselheiros da política de assistência social e demais servidores da prefeitura. E ele seguirá estando disponível na plataforma no ano de 2025. Também fizemos uma aproximação com a Universidade de Jesus, né, a FASC implantou o sistema Jesus na instituição e a Universidade, então, Jesus disponibilizou acesso aos trabalhadores, os conteúdos da universidade com diversos temas. Estamos aí com o desafio da execução do trabalho social com famílias, o processo de edital está em andamento para a contratação de uma instituição de ensino superior para sua execução, com recurso disponibilizado através da emenda parlamentar da deputada Regina de Bispo, onde a pauta da questão racial está incluída nas aulas do curso. Com outra parte desse mesmo recurso, a partir de conversas da diretora técnica com a Carla, né, a Carla que vai estar aqui falando também, trouxeram a proposta, então, de discutir a educação antirracista na instituição, né, e em agosto foi instituído, então, um grupo de trabalho que se reuniu para a escrita do projeto. Então, com a proposta de oportunizar um espaço de formação e debate sobre a questão racial, onde o NOEP, então, ele estará dando continuidade à sua execução durante o ano que vem. Iniciando, então, com esse seminário. Então, Carla irá detalhar melhor a proposta do projeto depois, né? Mas a gente está aqui com muita satisfação podendo dar o pontapé inicial através desse seminário. Então, só tenho a desejar um bom seminário a todos. Aproveitem neste momento, porque eu tenho certeza que será muito rico para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Passamos, então, a palavra à diretora técnica da FASC, Oiva de Terês. Boa tarde a todos. Quero dizer que hoje é um dia que a gente tem que celebrar, tá? E celebrando as conquistas que a gente tem. É um passinho de cada vez, mas a gente vai indo. Então, agradeço em nome da Marilane e de todo o NOEP por ter tocado esse projeto, a Carla ter aceitado, a Carla terminou o mestrado dela com essa temática e já chamamos ela para conversar. A gestão da FASC, por ter permitido a gente se desafiar nessas temáticas, porque estou detendo desde março de 2023 e vem acontecendo muitos fatos dentro da FASC, na comunidade, as pessoas que a gente atende. A gente tem que ter a capacidade de fazer a leitura, né? A leitura dos fatos. E também dos 24 anos que eu venho atuando na FASC. A gente já teve vários GT antirracista, que muda a gestão, se termina. O ano passado a gente teve a comissão de saúde e segurança do trabalho, com a temática racista também. São ações pontuais. E a ideia dessa formação, ela é para além disso. Ela é por um ano.
partido não é, por um ano, para trabalhar os trabalhadores, os territórios e toda a questão cultural que tem no território. Tudo que tem no território, as terreiras, as escolas de samba, o Érico foi muito feliz, me senti muito contemplado. O samba, a história tem que continuar e dando voz para todas as pessoas. Os nossos usuários, os adolescentes de medidas socioeducativas, as pessoas que a gente atende, 80%, 90% são da raça negra. E a gente tem que parar e pensar sobre isso. Não adianta nós só se capacitar tecnicamente. Tecnicamente, como se faz? A gente tem que ir para além, tem que ter sensibilidade, tem que ter empatia do sujeito que está à nossa frente. Das suas questões, das suas sensibilidades, das suas... querer falar de tudo que... Temos uma história no Brasil. O Érico falou muito bem. Foi com muito suor, muito sangue e muito sofrimento, né, que esse povo está aqui. E essa é a nossa cultura no Brasil. Maravilhosa, maravilhosa, multicultural. Isso é belo, tem que ser valorizado. A história do Brasil, pessoas múltiplas, a gente tem que tirar as lentes e olhar melhor. Quem é o nosso povo, quem nós somos, e tem que ter orgulho, encher o peito de orgulho do nosso povo, a nossa formação. Eu sou uma branquela, tá? Mas estou falando isso. Que mais? Mas eu quero agradecer especialmente a Reginete Bispo, que possibilitou o recurso para isso. A Reginete, através do seu assessor, que a gente chamou, a FASC, para fazer uma sensibilização, a emenda parlamentar, a Reginete pode falar melhor, ela tinha um objetivo muito louvável, mas a gente transformou a emenda parlamentar numa capilaridade para a cidade toda, para todos os territórios trabalharem nessa temática, não só pontual, mas sim durante um ano, fazendo a diferença para os trabalhadores, para o território, as demais políticas que estão lá, fazer ações articuladas e com a cultura local. As ONG que trabalham essa temática, as pessoas, enfim, tudo que tem de cultural nos territórios tem que ser articulado nessa ação de um ano, tem que ser uma ação inclusiva e parar e pensar como estamos constituindo. Então esse é o nosso grande desafio. Reginete, eu só quero te agradecer porque possibilitou transformar a emenda parlamentar em duas ações que a Mari e a Marilene já falou. Então, a gente está 2 anos falando em conseguir botar na vida o trabalho social de família, que também vai qualificar muito a nossa rede socioassistencial, e com as conversas com o assessor, inclusão da temática raça, isso muito bom, tudo a ver, tem tudo a ver com a política da assistência social. E agora, esse desafio também de trabalhar a educação antirracista por um ano. Muito obrigada pela oportunidade e eu tenho certeza que esse GT que se constituiu e o NUEP vão dar um resultado significativo para a cidade. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Então, nesse momento, né, convido para fazer uso da palavra o vice-presidente da FASC, Vitor Hugo de Alcântara. Quero dizer da extrema alegria de poder estar nessa tarde aqui com vocês, na abertura desse seminário, e saber que ele vai ser irradiado ainda por todo 2025. Isso é um ponto de referência dentro da gestão, da assistência social, das políticas públicas que são tão necessárias. Exaltar aqui o fato também de toda a nossa equipe técnica aqui, Loida, que tu representa aqui também, de forma tão coesa, consegue apresentar esse trabalho também, e poder também ter esse penso aqui dentro da FASC, da Fundação, de forma com que chegue na ponta todo esse objetivo de educação antirracista. Isso é muito importante. Nós temos diversos casos no Brasil todos os dias. O racismo ainda está intrinsecamente enraizado na nossa cultura e nós temos que combater isso. São casos no Brasil, casos em todos os países do mundo nós vemos isso. E que bom, né, que se levantam essas vozes aqui para fazer com que a grande transformação aconteça. E ela só pode acontecer via educação.
com os trabalhadores que estão aqui, as trabalhadoras, e fazer com que isso repercuta na ponta, né? Dentro desse peso de tudo aqui que vai ser conversado, dialogado, que precisa também ser maturado para que todos os pontos de convergência aconteçam. Eu estou muito animado de estar aqui, porque eu acredito muito na diversidade de todas as cores, de todas as raças, e acredito também que nós somos um povo de miscigenação, né? O meu avô veio da Segunda Guerra Refugiado, da Alemanha para cá, parou lá em São Borja e se casou com uma mulher negra. Eu amo a miscigenação que existe na minha família, né? Isso é um ponto de orgulho que eu tenho, né? E que a gente possa conviver e fazer com que isso possa chegar nas nossas crianças, em todas as pessoas, em todas as gerações, para que um dia a gente não precise mais falar sobre isso, para que nós tenhamos equidade em tudo aquilo que não foi equilíbrio de todos os pontos históricos até. Eu quero dizer, me remeter a todos que estão virtualmente, presencialmente aqui, a deputada Reginete Bispo, pela iniciativa dela também de aportar esse recurso tão importante. Quero saudar a tua iniciativa, ela é muito importante. Nós temos que fazer e combater isso até que nós vençamos. Nós, em Porto Alegre, nós criamos o Dia da Consciência Negra, e que hoje nós celebramos também em todo o território nacional, né? E nós tivemos pela primeira vez, apesar de ter sido criado aqui, esse Dia da Consciência Negra, pela primeira vez esse ano, foi um dia que foi feriado para nós. Então, parar para pensar, para refletir, mas também para tomar posição e ações como está sendo feito aqui. Isso é determinante para mudar o rumo da nossa história. E eu quero só lembrar uma frase de Zumbi dos Palmares, que, apesar de ser tão antiga, ela é tão atual, que diz que é chegada a hora de nós tirarmos a nação das trevas da injustiça racial. Contem com a Fundação. Quero agradecer novamente à deputada Reginete Bispo e todos que estão engajados para fazer com que esses seminários e toda essa campanha educativa dê certo. Nosso muito obrigado. Obrigada. Então, depois dessas palavras, né, assim, a gente pode dar seguimento. Convido, então, a desfazer a mesa de abertura. Muito obrigada pela colaboração. Deixo que vocês permanecerão aqui para fazer depois contribuições. Mais uma vez, então, agradecemos a presença de todos. Infelizmente, né, por questões logísticas do centro, a gente não conseguiu fazer esse primeiro momento ser presencial, então por isso está sendo dessa forma, né, transmitido assim online. Estamos aqui no auditório do Demário, então contamos com a presença de alguns colegas, né, da PSE, PSC, enfim, temos a presença também do professor Thiago, da URGS. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos aqui e de todos que estão nos acompanhando. Para a apresentação, então, do projeto de educação antirracista, chamo a mestre, assistente social, Carla Regiane Goulart, e cumprimentamos também a deputada federal, Reginete Souza Bispo, que deve estar online, né, não pode estar aqui presencialmente, mas também convidamos para que possa estar compondo a fala e colaborando, então, com a explanação um pouquinho do projeto de educação antirracista. Carla, obrigada. Boa tarde a todos e a todas e todos. É uma imensa alegria de poder estar aqui com todos vocês, né? Então, a Flávia já me apresentou. Eu sou Carla Bandeira, eu sou assistente social e atualmente estou no núcleo de acolhimento adulto da Proteção Social Especial. Então, é uma alegria enorme, né? Eu quero aqui agradecer, no nome do presidente da FASC e a direção técnica, pela oportunidade de coordenar esse GT e construir esse projeto de educação antirracista. Né?
E uma história que a gente começa miudinho, né, como a noiva diz, mas que a gente começou lá ainda quando eu trabalhava no CREAS Partenon e das várias ações de educação antirracistas que a gente desenvolveu no território do Partenon, né. Agora mesmo a gente teve a apresentação do Wellington, o educador, o músico, né, com quem eu trabalhei lá no território, e de muitas ações que a gente fez com o recorte étnico-racial dentro do espaço do CREAS e também na comunidade. Então, eu quero também fazer um agradecimento especial a todos os colegas que compuseram esse GT na construção desse trabalho. E vocês não imaginam assim, o quanto emocionante, a Flávia aqui do meu lado, que também participou, né, do GT, o quanto emocionante que foi a gente ter feito essa construção e as trocas de diálogo e tanto as questões raciais que a gente pôde trocar com os colegas e também que apareceu nos diálogos dos colegas negros que também participaram do GT. E para além disso também, além dos colegas que eram os titulares, também os suplentes participaram do GT. Então foi um GT bem robusto, que ganhou corpo, ganhou força e que hoje trouxe esse projeto que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Então eu quero agradecer o Marcelo Pinheiro, o Roberto Xavier Coelho da Silva, Ana Cristina Romera Carso, a Midiane Costa de Brito, a Catherine Rodrigues Silva, a Marilane Tosi Ribeiro, Lucimar Rodrigues de Souza, Carolina Monte Lang, Cibele da Silva de Feibacher, Carolina Ose Mig, Flávia Camila Bernardes, Márcia Elisa dos Santos Garcia, que foram os colegas que compuseram então, esse GT na construção desse projeto. Então, gratidão a todos, né? E que a nossa luta está recém começando. Temos muita caminhada ainda pela frente. Então, eu quero dizer para vocês também que... E hoje também é um momento importante, né? Eu não poderia deixar de falar. Para quem me conhece, hoje é aniversário do meu filho, né, Samuri Wick, muitos dos colegas aqui conhecem, então é uma data duplamente especial, né? Uma da gente poder, então, fomentar esse projeto de educação antirracista institucionalmente na FASC e outra pelo aniversário do meu filho. Obrigada. Então, durante a construção do projeto, nós fomos conhecendo as ações e as atividades que são desenvolvidas, e muitas foram desenvolvidas nesse mês da consciência negra, nos territórios, né? Eu mesma participei durante o mês de novembro em vários serviços da ponta para falar um pouco sobre consciência negra e o que esse dia representa para nós, negros, e que esse dia é uma data que surgiu aqui em Porto Alegre com o Grupo Palmares, juntamente com o professor Oliveira Silveira, e que só agora, esse ano, como falou o nosso vice-presidente, ele se tornou feriado nacional, então, a partir de uma lei federal. Então, o SUA, só em 2018, é que tem o lançamento da cartilha que fala de SUA sem racismo. Então, a partir disso, nós temos vários projetos que ficam por conta das secretarias de desenvolver ações para uma educação antirracista. Então, o que a gente quer é que a FASC tenha essa educação permanente, entre na pauta da FASC institucionalmente e que não fique somente nas ações nos serviços da ponta, né? Essa é a ideia. Então, o projeto, a ideia, então, do seminário é poder passar um pouco. A gente já fez ações no ano passado, né, de um seminário que foi promovido pela Comissão de Saúde do Trabalhador, que foi no mês de outubro, e a FASC também já participou em outro momento de um GT da Secretaria da Administração Centralizada, que falava sobre, que era um grupo de estudos de educação étnico-racial. Então, nós temos hoje, no último censo de 2022, que 55,5% da população é negra, autodeclarada negra. Eu digo negra porque os dados do IBGE dividem em pretos e pardos, né? Mas a soma dos dois é população negra. Pelo GESUAS, então, agora o nosso sistema novo, informatizado,
nós temos lá, consta que 37,22% das pessoas são autodeclaradas pretas e pardas, sendo destas, 21,64% são representadas por mulheres negras. Então, quantas pessoas negras tem nos nossos territórios, né? E de que maneira a gente está olhando para essas pessoas dos territórios e para as comunidades negras dos territórios? Então, o projeto, a gente tem também, que a gente fez esse levantamento também para a construção do projeto, nós temos 16 comunidades quilombolas e quilombos urbanos dentro da cidade de Porto Alegre. Muitos desses são atendidos e acompanhados nos CRAS, né, dos territórios, e nos CREAS também. É só para a gente ter dados de conhecimento que não é tão pouco assim nessa população que o nosso sistema único aqui em Porto Alegre atende nos territórios. Então, o objetivo do nosso projeto é oportunizar espaços de formação e debate sobre a questão racial e suas decorrências na construção de ações e estratégias visando a consolidação da cultura e educação permanente antirracista na FASP. Os objetivos específicos é fomentar a continuidade das discussões na instituição, nos serviços dos territórios, junto com os usuários das ruas, famílias, indivíduos e comunidades. Construir multiplicadores para o combate ao racismo nos seus espaços de atuação. Produzir materiais informativos para a socialização das informações. Instituir uma comissão antirracista permanente na FASP para o acolhimento das vítimas de discriminações raciais, bem como os encaminhamentos pertinentes. Então, para vocês verem que as ações do nosso projeto, ela não vai se resumir unicamente em atividades e ações práticas nos territórios e para dentro da instituição. A gente quer que isso, como educação permanente, possa ser para além, né? E mesmo que nós não estejamos mais aqui, eu, a Flávia, mas que outros colegas poderão, então, dar continuidade a esse trabalho e a esse projeto que está iniciando hoje. Hoje é um marco histórico, né? Para todos nós. Então, esse projeto também, vai iniciar, então, a partir de março de 2005, né? 2025, então ele vai ter 4 encontros de grandes eixos, serão 4 seminários nos meses de março, junho, agosto e com encerramento em novembro do ano que vem. Então, a gente, no eixo 1, a gente quer trazer todo o processo histórico do processo de escravidão, o pacto da branquitude, reparação histórica com a Constituição de 88, contextualização da história de Porto Alegre, do Estado e dos territórios negros da cidade. No eixo 2, a gente quer trazer os quilombos urbanos, interseccionalidade, gênero, raça e classe, e juventude negra, que muitos dos nossos serviços de CREAS atendem os jovens negros que vão para o cumprimento de medida, né? Assim como suas famílias. No eixo 3, a gente quer trazer políticas públicas, normativas, legais, regulamentação, ações afirmativas, suas e suas. E no mês de novembro, então, a gente quer trazer um pouco da religiosidade africana e a cultura negra. Então, no mês de novembro, no fechamento desse projeto, a gente quer trazer vivências da cultura negra, como a dança afro, a capoeira, atividades de turbante, contação de histórias, roda de conversa, poesia negra e outras. Todas as atividades e ações culturais que a gente pode desenvolver no nosso serviço, no nosso dia a dia. Para além disso também, essas práticas acontecerão também nos territórios e nas comunidades, seja nas reuniões de regionalização dos territórios, seja nas comunidades que a gente atende lá na ponta, né, os CRAS e os CREAS dos nossos serviços, para que possa ter uma interação da comunidade com os trabalhadores e com os usuários do Sistema Único de Assistência Social. Então, a ideia também é trazer para essa roda e para essas práticas, essas ações práticas que serão nos territórios, os povos de terreiros e as manifestações populares dos territórios, para contribuir com essas ações. Então, a ideia também é que a gente possa ter
multiplicadores nos territórios. Serão 2 multiplicadores voluntários por territórios que participarão de todos os seminários e, para além da participação nos seminários, também serão os responsáveis para as ações dentro dos territórios, nas comunidades, de acordo com os serviços CRAS e CREAS daqueles territórios. Então, futuramente, a gente vai estar encaminhando as inscrições via Google Forms dos trabalhadores do SUAS que queiram ser multiplicadores das ações para dar continuidade do projeto nos territórios. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é uma pauta que está iniciando hoje, né? Falar sobre o racismo, o quanto que é uma pauta difícil, né? No Brasil, o quanto que ele é estrutural, é estruturante, né? E hoje a gente ainda tem que falar sobre isso. Para além disso, também nós temos o racismo institucional, racismo, então, denominado como racismo recreativo. Nós temos agora o racismo ambiental, bem recentemente, né? Ainda tem disputa sobre isso recente. E o quanto que a gente precisa, então, manter essa pauta e trazer essa pauta para dentro das instituições, para minimamente a gente ter uma educação antirracista e poder dar continuidade na pauta racial dentro da instituição familiar. É isso, então. Muito obrigado, tá? Espero que seja realmente um começo e que a gente possa dar continuidade nesse projeto que está iniciando hoje. Obrigada, Carla. Maravilhosa. Obrigada por todo o empenho, a dedicação, né? Assim, a coordenação desse grupo de trabalho que deu origem, então, a esse projeto. Gostaria de confirmar se a RedNet está presente online ou a assessoria dela. Gostaria de contribuir, falar um pouquinho sobre a possibilidade, né, desse projeto estar acontecendo através da emenda parlamentar. Não sei se está habilitado o áudio das pessoas. Falando um pouquinho mais, assim, né, em relação às ações de 2025, a gente tem grandes expectativas, né, Carla? Foi com muita dedicação, muito carinho que a gente pensou, né, toda essa estruturação do projeto, e justamente para que não fiquemos, assim, só em novembro, né, realizando ações. Então, bem como as falas anteriores, assim, as pessoas trouxeram, né, e a gente tem essa, acho que, consciência já, né, da importância de, assim como o racismo opera cotidianamente, né, no nosso fazer, nas nossas interrelações, enfim, né, estruturando nossa sociedade, nosso modo de ser, de pensar, de se relacionar. Cotidianamente também a gente precisa estar se pensando e implementando ações, né, assim, conscientes para combater essa questão do racismo, enquanto pessoas que atuam diretamente, né, com a população, e a população essa, né, majoritariamente periférica, que é vulnerabilizada, tem, né, violações de direitos, enfim. A gente precisa estar tendo esse cuidado ético, político, assim, enquanto profissionais, né, e pensando realmente, assim, no impacto do meu fazer na vida dessas pessoas. E nada melhor do que utilizar, né, desse espaço de uma educação permanente sobre as questões antirracismo, né, para a gente estar conseguindo atuar de uma maneira que garanta, né, os direitos dessas pessoas e não viole ainda mais. RedNet, acho que está. Eu estou falando com a assessora. É só abrir o microfone, né? Oi, alô? Palavras. A minha câmera acho que não está funcionando. Alô? Vocês me ouvem? Enquanto a gente vai resolvendo as questões técnicas, né?
Reginete Bispo, então, O problema é lá, a senhora aí. é socióloga, militante histórica do MNU, Movimento Negro Unificado, desde 1990, referência na luta por justiça social, ética e de gênero, relatora do projeto de lei instituindo o feriado nacional, então, um agradecimento especial a gente. Foi também A Câmara não está funcionando a CANE e exerceu a função de cônsul honorária do Senegal. Então, a Reginete é uma figura extremamente importante, né? Então, os agradecimentos, assim, por essa emenda parlamentar que possibilita, então, a gente estar realizando essas atividades. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem e me veem? Vocês me ouvem? Tchau, beijo. Alô? Alô, Reginete, está sendo ouvido, só o som está baixo. Tá. E vocês me veem? Porque eu não consigo ver, só vejo... Não, tu não conectou a câmera. Ah, tá. Só um minutinho. Acho só com áudio. A princípio, Eu já vou conectar a câmera. E o som tá bom? Infelizmente, por questões de agenda, né, a gente não conseguiu ter a presença do deputado aqui, nós contamos com essa presença. Ela está ouvindo desde as 14 horas. Tá. Vocês me ouvem? Tá, o som tá baixo, mas tá sendo, dá para ouvir. Eu vou ver se consigo levantar aqui um pouco o som aqui. Só um minutinho. Reginete. Oi. Bem, daria para testar o microfone. A princípio está liberado. Alô, alô, vocês me ouvem? Sim, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco. Bem, primeiramente quero saudar a todos e a todas, uma boa tarde, uma saudação especial para a equipe técnica da FASC e parabenizá-los por essa iniciativa de ter um curso de formação antirracista para... Nós é que não estamos ouvindo. Não estão ouvindo? Alô? Tem fala interferindo. Alô? Tem falas cruzadas. Alô? Pode falar, Reginete, está sendo ouvido. É que tem muito som, muita fala no meu som. Tu não tá com o YouTube aberto também? Eu vejo vocês, mas a fala da plateia eu ouço toda. Eu vou entrar pelo celular para ver se está melhor. Pode ser? Pode, claro. Eu ouço todo o ruído da plateia. Tem quase 300 pessoas. Consegue acessar ali minha outra entrada? Tá. A senhora pode continuar, as pessoas estão ouvindo a senhora. Mas tem muito ruído para mim. É? Alô? Alô, está sendo ouvida. Tá bem, vou continuar então. Mas continua sem câmera, né? Mas eu abri, o problema é técnico ali, porque eu abri no celular também, estou sem câmera. Eu acho que a câmera vocês não abriram. Posso continuar? Claro. Quero, então, agradecer e parabenizar a FASC, a equipe técnica da FASC, por essa iniciativa de ter um curso de formação antirracista
suas, né? Tratando... Só um minutinho. O curso de formação antirracista, algo que a comunidade negra de Porto Alegre e nós já almejávamos há bastante tempo. Eu lembro que, quando estive vereadora em Porto Alegre, nós tínhamos um diálogo muito estreito com a FASC para tratar exatamente desse tema, mas também de ter uma política muito direcionada para os povos tradicionais, as comunidades tradicionais quilombolas e de matriz africana. Porque sabemos, e vocês técnicos da FASC, quem trabalha com assistência social, tem isso muito presente, que a população negra, especialmente as mulheres negras, e hoje eu poderia falar também dos idosos negros, passam por historicamente, vivem uma vulnerabilidade muito mais acentuada, tá? Muito evidente. Isso como resultado dos quase 4 séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras. Esse processo de escravização que ainda está presente na nossa sociedade, eu falo que ainda está presente, não só por causa das desigualdades, da desigualdade abissal que existe entre negros e não negros, mas porque as condições de trabalho, né, de trabalhadores e trabalhadoras negras, análogas à escravidão, ainda é muito presente no nosso país, no nosso estado também. Tá? E eu, aqui na Câmara Federal, meu primeiro projeto de lei que apresentei como deputada foi o trabalho, o PL 1203, que trata da punição, da criminalização de quem utiliza mão de obra escrava, que a maioria desses trabalhadores escravizados são pessoas negras, apontando ainda para um resquício do Brasil colônia anterior a 1888. Tá? Então, isso está muito presente na vida dos brasileiros e das brasileiras. Talvez um dos setores que mais sente isso é a assistência social, é o SUAS, porque é o SUAS que tem esse compromisso de acolher, de atender e de encaminhar as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Por isso, a importância dessa formação, porque nem sempre, mesmo os profissionais, a sociedade não entende que a miserabilidade, a vulnerabilidade que a maioria do nosso povo está submetida, ela tem raízes históricas, está fundada no racismo estrutural que orienta a nossa sociedade. Por que eu digo que orienta? Porque o racismo estrutural ele é tão forte e tão presente que ele é estrutural, ele estrutura as relações de poder, ele define as relações de poder e define quem vai estar nesse ou naquele lugar, sobrando, né, para a população negra os espaços subalternizados, o mercado informal de trabalho e todas as desigualdades que nós sabemos, mas, sobretudo, nós, mulheres negras, somos as mais impactadas por isso, porque vivemos grande parte de nós no mercado informal de trabalho, porque o racismo ainda não permitiu que ocupássemos espaços no mercado formal de trabalho e também espaços de destaque nesse mercado de trabalho. Então, a maioria de nós vive na informalidade ou naquilo que hoje se chama de microempreendedor individual, que é importante, mas a gente vê ainda grande parte das nossas microempreendedoras empreendendo de forma muito precária e que precisam de muito apoio. E o Sistema Único de Assistência Social, né, ele busca, né, desde a sua origem, atender essa população, fazer com que essa população possa acessar todas as políticas públicas, tá? Mas mais que isso, que essa população, que haja políticas públicas com equidade para superar a disparidade histórica que foi construída entre negros e não negros,
Por isso, quero saudar toda a equipe técnica da FASP, os servidores, os usuários, por esse momento. Como eu falei inicialmente, quando eu estive vereadora, a gente trabalhou muito perto, muito junto com a FASP, mas também naquele momento, e deixo aqui já uma sugestão, uma provocação, tá? De rever o CAD único, né? Os cadastros, porque nós queríamos desenvolver uma política pública voltada para os povos tradicionais de matriz africana, que o Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado que mais agrega, que mais tem entidades, ilês, terreiras, que formam a multiplicidade dos povos de matriz africana. Entretanto, embora a gente tenha uma diretriz nacional de atender essa população, assim como as comunidades quilombolas, ainda precisamos trabalhar muito no sentido de ter dentro do cadastro essas pessoas se autodeclararem, fazer com que essas pessoas se autodeclarem como vivenciadoras ou praticantes de uma tradição de matriz africana, porque isso inviabiliza, se não está registrado que o usuário é um praticante das tradições de matriz africana, dificilmente se pode fazer uma política pública dirigida para essa população. Assim como para as comunidades quilombolas, que felizmente tem um processo bem avançado em Porto Alegre, que tem um número expressivo, né? A Carla falou em 16 comunidades quilombolas, eu conheço 12, né? Mas que torna Porto Alegre, né, uma capital que tem o maior número de comunidades quilombolas, embora estejamos no sul do país, onde a nossa presença é minoritária, em torno de 21% na capital, em relação a outras capitais. Então, estar promovendo um encontro, um núcleo permanente de formação e trazer no bojo dessa formação a formação antirracista é um avanço para a democracia, é um avanço para a nossa cidade, e é que a experiência da FASC sirva de modelo para outras cidades, outros estados, porque Porto Alegre também tem esse pioneirismo, né? de avançar e de propor políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Foi uma das primeiras capitais a ter uma coordenação de igualdade racial, a implementar as cotas raciais no serviço público, e precisamos avançar na assistência social. Esse é um avanço, eu fico muito honrada de poder ter contribuído com a emenda parlamentar, mas mais do que isso, é de poder estar contribuindo com a reflexão, com a mobilização de enfrentamento ao racismo na nossa cidade. E, para finalizar, quer dizer que o nosso mandato é um mandato comprometido com essa causa. Nós nos elegemos com o slogan: por um Brasil sem fome, sem racismo e sem machismo, porque tanto o racismo quanto o machismo são duas categorias que promovem a desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade entre negros e não negros. Por isso, salvo mais uma vez vocês. Quero aqui também saudar a Fábio, que está coordenando esses trabalhos, essa mesa, e também a minha companheira de mesa, que apresentou o projeto, a Carla. Quer dizer que o nosso mandato está à disposição da FASC, que está à disposição de Porto Alegre. Agora, recentemente, nós destinamos também uma emenda da saúde para construir o CAPS-I na Lomba do Pinheiro, um valor de 2.570.000, porque lá foi uma demanda da comunidade, assim como a gente sabe que a educação antirracista
é uma demanda dos servidores, é uma demanda fundamentalmente da comunidade, né? Nós tivemos ali, Porto Alegre também foi pioneiro em ter uma educação antirracista dentro da saúde, que fez história e é reconhecidíssimo pelo Ministério da Saúde. Então, parabenizo a todos, coloco o nosso mandato à disposição. Infelizmente, não pude estar presente, porque hoje aqui na Câmara Federal, estou em Brasília ainda, tivemos presidir a sessão solene em homenagem ao 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares e à consciência negra. E dizer também que me sinto muito honrada de ter sido a relatora do projeto do feriado do 20 de novembro, o qual a gente aprovou depois de muito diálogo, e pela primeira vez, né, o Brasil celebrou o feriado do 20 de novembro, e a nossa cidade, Porto Alegre, também, pela primeira vez, celebrou o feriado do 20 de novembro, embora o Legislativo, o Executivo, o Legislativo aprovou já por 2 vezes o feriado municipal, o Executivo, os prefeitos sancionaram, mas foi derrubado por uma ação do CDL, né, do Clube de Diretores Logistas, numa ação na Justiça. Hoje o Brasil todo tem que celebrar esse feriado que é tão importante, é o primeiro feriado voltado para o povo negro e que conta, né, fala da história, da luta, da resistência do povo negro contra a escravidão, contra a dominação, que não terminou em 88 com a abolição da escravatura, é uma luta presente e permanente. E todos e todas que estão efetivamente comprometidos com a democracia, estão comprometidos com a justiça e com a igualdade, devem levar essa pauta no centro do debate, sobretudo das políticas públicas. E finalizo deixando um grande abraço para todos e todas, para a equipe técnica, para os usuários, para os servidores, e dizer novamente que o nosso mandato é parceiro dessa caminhada de enfrentamento ao racismo, e contem conosco. Um grande abraço. Obrigado, Marinete. Vou passar agora a fala para a mesa. Faz que vocês têm que reativar o microfone. Testando? Estão ouvindo? Agora, sim, agora foi reativado. Só o som. Agora foi. Tá. Então, estava aqui agradecendo, né, Retinete Misto, muito obrigada pelos esforços, né, de estar participando da distância, agradecer a Carla, e dando continuidade, então, eu convido a professora, doutora Claudete Severo. A professora é doutora em Direito e Trabalho pela USP, juíza do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, professora de Direito e Processo de Trabalho da URGS, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS. Então, convido para estar falando um pouquinho sobre racismo e seus atravessamentos
dentro da política da assistência social. Passo a palavra, então, professora Valnete. Obrigada. Tá dando um chato, né? Mas eu acho que tá caixa. Enfim, eu vou ficar de pé rápido, daí eu faço assim. Tá, mas agora eu acho que Melhorou, eu acho. mas vou ficar mais longe da caixa. Então, boa tarde para quem está aqui presencialmente, para quem está assistindo de forma remota. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Carla, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, porque participar de qualquer atividade de grupo de formação permanente é sempre uma honra. E eu aceitarei qualquer convite da Carla, porque a gente teve uma troca, né, Carla, de mestrado em serviço social, que foi bastante importante para a minha vida. Bom, como foi dito, eu estou na coordenação do núcleo antirracismo, que é da Faculdade de Direito, mas que, na verdade, é um núcleo aberto para estudantes de fora, para pessoas da comunidade, para pensar e estudar os atravessamentos, como foi dito, né, do racismo nas nossas práticas cotidianas. E isso significa, eu até vou falar um pouco da onde eu venho para poder situar, mas isso significa que o meu compromisso com a educação é um compromisso que vem de muito tempo. Eu fiz magistério, né, no segundo grau, lecionei com crianças pequenas e mantive essa ideia de dar aula e de estar no espaço de aprendizagem, de troca, por toda a minha carreira, porque eu acredito na educação. Então, quando a Carla me falou dessa possibilidade de um projeto de uma educação antirracista, eu já me animei, porque isso é algo com potencial revolucionário. E é dessa perspectiva que eu quero falar, do racismo estrutural que nos atravessa com vocês. Dessa perspectiva de que se a gente não consegue compreender o que estrutura as práticas racistas, a gente vai ter dificuldade aqui vai ser mais difícil de fazer isso, mas vai ter dificuldade de enfrentar. Porque, na verdade, a gente sabe, mais ou menos, todo mundo sabe o que é racismo. A gente cresce ouvindo piada racista. A gente cresce naturalizando o fato de que determinadas profissões são exercidas por pessoas negras. Todo mundo sabe, tudo bem, no âmbito acadêmico a gente vai atrás de dados e aí demonstra que a maioria das pessoas que trabalham, por exemplo, com limpeza e conservação são mulheres negras, né? Que a maioria das pessoas que trabalham em portaria e vigilância são homens negros, que os piores salários são com as pessoas negras. Tudo isso a gente sabe e sente. A grande questão é entender como que a gente chega em 2024 com tanta gente já falando sobre isso, uma discussão sobre isso que já tem um aprofundamento, inclusive teórico, muito grande, basta ver o que já escreveu Lélia Gonzalez, desde a década de 70 do século passado, mas não só ela, né? Tantas mulheres e homens que vêm escrevendo sobre isso há tanto tempo. Uma literatura que chega bastante, assim, recente para nós, embora seja uma literatura já de décadas. Aí a gente fica pensando, mas como que é tão difícil em 2024 enfrentar esse tema? E mais do que isso, né, gente? Como é possível que a gente esteja vivendo uma reação bastante violenta a essa pauta? Porque essa é a realidade, né? Tem visibilidade para a pauta antirracista, mas tem uma reação bastante violenta contra quem fala sobre isso e contra quem carrega no corpo a marca da racialidade, que é uma marca culturalmente inventada. Então, a educação parece um caminho, realmente, para a gente conseguir compreender como a gente chegou até aqui. E é claro que não dá para falar disso em meia hora, 40 minutos, né? Então, eu só quero trazer alguns elementos para talvez seja um ponto de partida, para que talvez possa ser um ponto de partida, para que nessa lógica da educação antirracista a gente consiga aprofundar e pensar sobre uma provocação que eu vou colocar aqui para vocês de saída, que não há como ser uma sociedade antirracista sendo capitalista. Esse é o ponto de partida que para mim é fundamental. E eu digo isso, inclusive, porque a gente sabe que a pauta antirracista, assim como a pauta feminista, é facilmente assimilada pelo Estado e pela forma de viver juntas que nós temos e que chamamos de capitalismo. Então, a gente tem lá uma linha de produtos para as pessoas pretas, né? A gente tem lá novelas em que os personagens principais passam a ser pessoas negras. A gente tem essa discussão pautada em nível institucional, com muita facilidade. Mas, na realidade das relações sociais, pouca coisa se altera em termos, por exemplo, vou falar, né, do meu ambiente de trabalho, que é o direito do trabalho, em termos de precarização das condições de trabalho dessas pessoas, em termos de acesso à saúde dessas pessoas, já foi falado aqui, inclusive. Então, tem um hiato aí, e esse
esse ato, para mim, tem grande ligação com essa dificuldade que nós temos muitas vezes de entender que não há como falar assim, profundamente e de uma forma mais radical sobre uma cultura antirracista se nós não questionarmos e aí é que está a origem da expressão racismo estrutural, né? A estrutura da nossa forma de convívio social. E do que eu estou falando? Eu estou falando, em primeiro lugar, de uma ideia de viver juntos que está fundada na proteção da propriedade. Isso é uma coisa que vem já da Europa, né? Claro, depois a gente vai pensar em como isso vai chegar aqui com toda a ideia de racialização dos corpos. Mas quando a gente pensa no processo de transformação para o capitalismo na Europa, o que a gente vê acontecer é um movimento de organização social que vai aos poucos, olhem só, trazendo o conceito de propriedade privada para dentro da pessoa. Então, quando a gente estuda lá os sujeitos que estão aí, né, nas faculdades de filosofia, direito, etc., aqueles sujeitos sobre os quais todo mundo fala, Locke, Hegel, sei lá, Montesquieu, todos esses caras brancos europeus que vão dizer como que a vida funciona, Hobbes, todos eles vão falar, especialmente Locke vai dizer que a propriedade privada é aquilo de que eu disponho porque eu nasço com a possibilidade de vender força de trabalho. Isso é uma forma de estruturar o capitalismo, não é isso? Por quê? Porque o capitalismo que é um jeito de viver juntos e que a gente tem que trocar trabalho por capital para poder se alimentar. Se a gente pensa na sociedade antes do capitalismo, havia um acesso direto à terra e ao alimento, com todos os problemas que existiam, as pessoas eram servas, né? Todo o problema que existia, mas existia um acesso direto ao alimento e à terra que foi cortado pelo capitalismo a partir de um discurso pelo qual, se eu sou um sujeito livre, proprietário da minha força de trabalho, eu que vendo essa força de trabalho em troca de salário se eu quiser comer, se eu quiser vestir, se eu quiser morar. Bom, essa ideia de corpo-propriedade, que é o contrário do que a filosofia de matriz africana e mesmo a filosofia indígena, é uma forma contrária de ver o corpo, porque essas outras matrizes de pensamento não consideram que nós somos proprietários do nosso corpo, consideram que o nosso corpo é uma forma de estar no mundo, e por isso, inclusive, as autoras indígenas vão cunhar a expressão corpo-território, para dizer, né, nós não somos donos do nosso corpo, nós habitamos um corpo que interfere na vida das outras pessoas. Bem, essa ideia capitalista de que eu sou um corpo que precisa se vender no mercado para conseguir o dinheiro, para poder ter acesso ao alimento, estrutura o capitalismo na Europa, individualiza as pessoas, ou seja, tira um senso de comunidade, faz com que as pessoas se considerem concorrentes umas das outras, porque se eu sou uma mercadoria, eu tenho que ser uma mercadoria melhor do que elas, então eu preciso ter mais habilidade para poder me vender no mercado do que as outras pessoas, então não há um senso de solidariedade, há uma separação entre o ser humano e os demais seres da natureza, isso tudo está sustentado em discursos filosóficos, né? Ou seja, os demais seres, os animais, como a gente chama, né? Como se nós não fôssemos também, eles não têm racionalidade, eles não têm dignidade, então a gente pode usar deles como quiser, a gente pode usar da natureza como quiser. E o resultado de tudo isso a gente está experienciando em 2024, com a emergência climática, né? Com o sofrimento e a extinção de várias espécies. Bom, por que eu estou falando disso, gente? Porque essa é a estrutura do capitalismo europeu. E quando os europeus chegam aqui, e esse é um ponto que eu acho interessante para uma educação antirracista, a gente se dá conta disso. Quando os europeus chegam aqui, o que eles enxergam aqui é a antítese do sistema capitalista. Porque são populações que vivem aqui e que não têm posse da terra. Nas cartas dos portugueses, tem uma carta do Américo Vespucci, de 1503, um dos primeiros caras que chegou aqui e escreveu lá para o rei de Portugal. Ele diz, olha só, esse pessoal é selvagem porque eles não acham que eles são donos da terra. Eles dividem tudo, eles moram em comunidade, eles andam pelados, eles não têm mercadoria, eles não querem acumular riqueza. O que ele está descrevendo, na verdade? Ele está descrevendo um tipo de sociedade, uma forma de viver juntos, que é absolutamente contrária a todo o processo violento que foi a consolidação do capitalismo na Europa. E está falando das populações originárias. Está descrevendo essas populações como bárbaras, né? A oposição entre civilização e barbárie. E aí, junto com esse discurso que vai tirar a humanidade dessas pessoas,
vem o discurso para escravizar as pessoas que são trazidas à força da África. É como se eles colassem, né? Tem uma partezinha, gente, do Espírito das Leis, do Montesquieu, em que ele diz assim, como os europeus, primeiro ele fala, a escravidão é contra a natureza, se uma sociedade civilizada não tem escravidão, todas as pessoas são iguais perante a lei, todas as pessoas têm direito à dignidade, blá, blá, blá. Aí passam 2 parágrafos e dizem assim, bom, nas Américas, como as pessoas lá eram bárbaras e já foram mortas pelos europeus, como se não tivesse mais população originária aqui, povos indígenas, como se todo mundo tivesse sido dizimado. Muita gente foi, mas muita gente ainda existia por aqui. Mas ele escreve assim, como os europeus chegaram na América e já mataram todos os indígenas, eles precisam trazer mão de obra da África. E a mão de obra da África, não se preocupe, porque eles são muito diferentes de nós. Eles têm a pele preta, eles têm nariz achatado. Eles podem ser, portanto, escravizados. Isso está escrito no Espírito das Leis. Um texto que é estudado como se fosse uma referência, por exemplo, para a área do direito aonde eu atuo. O que eles estão fazendo aí? E aí a gente já tem muita literatura produzida sobre isso e é preciso estudá-la para compreender. Aqui está sendo renovada a ideologia capitalista, alterada a ideologia capitalista. Porque a partir da invasão das Américas e dessa técnica de trazer pessoas como escravizadas, e imaginem a violência radical que isso significa. Tem um livro desse ano, da Berenice Bento, chamado Abjeção, que ela fala dessa violência radical. É um livro muito, muito bom. E, porque vocês imaginem, essas pessoas tinham suas comunidades, a sua forma de viver juntas, tanto as que já estavam aqui, quanto as que estavam lá na África. Elas são arrancadas. É mais ou menos como se alguém chegasse ali agora armado e dissesse, olha só, quer saber? A vida de vocês não pode mais ser desse jeito. Agora vocês são meus escravos, vocês não têm mais a casa de vocês, vocês não podem mais se relacionar como vocês se relacionam, vocês não têm mais o nome de vocês. Vocês não têm mais direito a preservar a memória de vocês. Nós vamos levá-los para outro lugar, um lugar nosso, onde nós vamos falar uma língua que vocês não entendem. E simplesmente nos desterrar, nos retirar completamente das nossas vivências. Pois foi exatamente isso que aconteceu com as populações africanas, que falavam línguas diversas, que tinham costumes diversos, que tinham religiões diversas, e foram simplesmente arrancadas do seu mundo, assim como o mundo das populações indígenas foi completamente ou quase completamente destruído. Claro, não foi completamente destruído. Nós somos o resultado da soma de tudo isso. A Lélia Gonzalez tem um artigo que eu acho assim fantástico. Tudo que eu li até hoje, eu acho que é o artigo mais fantástico de todos, que é aquele racismo e sexismo no Brasil, porque lá ela vai dizer que a mãe preta passa cultura e que sem nenhum romantismo com a condição da mulher negra escravizada na época colonial, não há como dizer que a cultura indígena foi completamente superada, porque essas pessoas continuaram passando formas de afeto, cultura, linguagem, costumes, que agora são inclusive referências quando a gente fala de Brasil afora. Então não significa que houve um completo apagamento, mas significa que houve um processo de violência radical que deu uma leitura diferente para cada corpo. Por isso que um outro autor, que eu estou lembrando aqui agora, que é o Quibano, vai dizer, tem um novo capitalismo a partir da invasão. Não é mais só aquele com o discurso de que eu sou proprietário do meu corpo e, portanto, tenho que vender em troca de trabalho. Porque para os corpos negros não tinha salário em troca de trabalho. Então, para os corpos negros, o discurso era, esse é um corpo à disposição para ser utilizado até enquanto existir. Para os corpos indígenas, esse é um corpo que talvez possa ser civilizado, né? E aí tem os processos das missões aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem orgulho, a gente visita as ruínas das missões. Um processo de absoluta violência. Tem uma discussão entre alguns jesuítas, padres jesuítas, né, sobre se era possível ou não escravizar indígenas. E aí um deles diz, não, mas eles têm alma, tanto é que eles podem ser catequizados. Olha o que é isso, gente. Ele está dizendo, se ele se tornar como eu passo a respeitá-lo como ser humano. Se ele seguir como ele é, então ele tem que ser escravizado, como os povos africanos foram. Então, essas leituras diferentes dos diferentes corpos criaram outras formas de viver em sociedade. E é disso que a gente está falando quando a gente fala aqui de racismo
estruturante naquilo que a gente chama Brasil. Nesse mesmo livro que eu mencionei, da Berenice Bento, ela dedica um capítulo inteiro para falar da discussão parlamentar, aproveitando que a gente está aqui, né, e eu acabou de ouvir a Reginete, uma discussão parlamentar em 1871, quando estava em discussão a aprovação da lei do ventre livre. Aquela lei extremamente sacana, que dizia que a criança nascia livre, mas tinha que ficar com a mãe até determinada idade e depois trabalhar com o senhor daquela mãe até os 21 anos para pagar a alimentação e a estadia que lhe foi dada. E ela traz relatos das discussões parlamentares. E esses relatos são todos tratando da mulher negra como um ventre, propriedade do seu senhor. Então eles diziam, bom, mas se o ventre é do senhor, como que o fruto daquele ventre não pertencerá a ele também? Não era uma criança, não era uma mulher, era uma produtora de novas mercadorias. Era um corpo capaz de produzir novas mercadorias. Então, aí a gente pensa, né, tudo bem, alguém pode estar pensando, ouvindo tudo isso, mas isso passou, né? A gente ainda tem que, enfim, ótimo. Isso passou já, né? A gente conseguiu aprovar a abolição da escravidão. Não existe, a gente tem hoje até a lei de cotas, gente, que é extremamente importante. A gente está aqui falando de um projeto de educação antirracista. Então, nada disso mais acontece hoje. Só que daí a gente olha a notícia de que essa semana houve uma discussão no nosso parlamento sobre a impossibilidade de aborto, mesmo que a gravidez seja resultado de estupro. Com um argumento que não é menos perverso que aquele lá da lei do ventre livre, de que tem que proteger a vida do embrião. Quando todo mundo sabe quem é a mulher que vai ter que abortar em clínica clandestina. Porque ninguém tem a ingenuidade de achar que uma mulher estuprada deixará de fazer a interrupção da gravidez se ela não desejar a gravidez. Só que a mulher de classe média alta, em regra branca, vai para uma clínica particular. Quem vai depender do Estado, que vai dizer não farei isso, vai ser a mulher periférica, a mulher negra. Inclusive criança. Essa mulher, então veja, o que eu vou querer dizer para vocês? Que essa discussão do nosso parlamento é racista. É racista. Então quando a gente começa a estudar e a perceber qual é o fundamento disso que se chama de racismo estrutural, a gente começa a enxergar o racismo lá onde ele parece não estar. Porque a gente tem facilidade de ver o racismo nas falas racistas, nas piadas racistas, no racismo ostensivo, quase sempre subjetivado, né? Aquele foi um sujeito que praticou o racismo. Nós temos dificuldade de enxergar o racismo nessa estrutura social, nessa discussão sobre o aborto, por exemplo, ou na prática de terceirizar o trabalho. Porque, vejam, eu sou lá no campo do direito do trabalho. A terceirização, que é uma forma violentíssima de precarizar as condições de trabalho. Ontem eu estava vendo o caso de uma trabalhadora, ela trabalhou 6 meses na empresa. Ela trabalhou em 5 lugares diferentes. Cada lugar para o qual ela foi jogada para trabalhar, o horário de trabalho era um. Então ela fez 12 por 36, depois ela fez só de noite, depois ela fez de dia e de noite, depois ela fez todos os dias, inclusive sábado e domingo, em jornadas de 6 horas, com redução do salário. Cada vez um lugar diferente. Por quê? Porque ela era terceirizada, era um corpo à disposição. Quando a gente olha para a terceirização, que hoje o STF, que faz protocolo para julgamento com perspectiva racial, percebam? É isso que eu quero que assim que a gente comece a pensar. Existe um protocolo para julgamento com perspectiva racial recentemente aprovado no CNJ, o que é ótimo. Ótimo, que bom que estão falando sobre isso, que bom que tem um protocolo do sistema de justiça para começar a pensar as questões raciais. Mas vejam, esse mesmo sistema de justiça diz que pode terceirizar de qualquer jeito. E essa terceirização que começa lá na década de 60, na verdade, é só uma atualização do escravo de ganho. Porque na época do Brasil colonial tinha essa possibilidade. Os senhores podiam pegar os corpos dos seus escravizados e colocar para trabalhar na padaria, na tipografia e ganhar o salário dele depois. Que é exatamente o que acontece na terceirização. E quando ela volta, na década de 60 e em diante, atinge primeiro os corpos negros. Porque é vigilância, numa lei da década de 80, e depois limpeza e conservação. E ninguém no sistema de justiça estava muito preocupado com isso. Inclusive já tinha teoria, né? Não, é atividade meio, não é atividade fim. Só quando invade outros campos é que a terceirização passa a
E até hoje há uma dificuldade de se lidar com esse problema. Porque tem um senso comum que diz não tem o que fazer. Terceirização veio para ficar, mas por que veio para ficar? Se a gente tem uma Constituição da República que diz que as pessoas têm direito a ter um vínculo de emprego direto. Capital de um lado, trabalho do outro. Por que tem que deixar de um terceiro ganhando em cima do trabalho dessa pessoa? E isso significar trabalho escravizado, isso significar trabalho infantil, isso significar menores salários, isso significar não ter férias, que é a realidade da terceirização, a gente sabe, né? A gente sabe qualquer, especialmente no âmbito público, em qualquer área de serviço público, inclusive na justiça do trabalho, nós sabemos o que é a realidade da terceirização e quem são os corpos que são atingidos pela terceirização. Então, vejam, falar de racismo estrutural é compreender esse discurso sobre os corpos que atravessa a nossa história, que fundamentam a forma de viver juntos, que tem uma base cultural, filosófica, religiosa, científica, que é branca, que é colonizadora, que tenta nos convencer que está tudo certo, passar a vida inteira dando trabalho para o capital, que nos convencer de pequeninos que a gente tem que concorrer com os amiguinhos, porque um deles não vai ter espaço, que seja nós, filha deles, que nos faz naturalizar a violência contra as outras espécies, contra as outras formas de vida humana. Nada disso é natural, nada disso é intuitivo, nada disso é racional. Né? A gente vê como está a temperatura de Porto Alegre essa semana e fica pensando como é possível que seres humanos realmente pensem que eles são os únicos seres racionais se eles não conseguem manter nenhum ambiente que eles precisam para viver. Como que a gente pode achar que é racional que a gente tenha gente pegando comida no lixo, morando na rua? E cada vez que a gente caminha em Porto Alegre, tem mais gente morando na rua. Então, essa estrutura política, essa estrutura econômica, essa estrutura social, essa estrutura de ensino, naturaliza as práticas racistas. E faz com que a gente tenha mais dificuldade de enxergar como que o racismo efetivamente se perpetua, como que ele efetivamente consegue se manter de uma forma quase invisibilizada. Inclusive, olha o que eu vou dizer para vocês, através dessas políticas que parecem ser políticas de inclusão. Porque elas nos acomodam, quando na verdade nós tínhamos que estar desacomodados, querendo a mudança dessa estrutura de sociedade, que não vai ser antirracista, se não for profundamente alterada. E aí eu chego no final da minha fala, como que a gente altera profundamente uma estrutura social? Com a educação. Não tem outro jeito. E com a educação que começa lá com os pequenininhos, que dê visibilidade para as religiões de matriz africana, para a história das pessoas que vieram da África, para a violência desse processo de colonização, para a realidade da irracionalidade que é a forma como a gente vive juntos hoje, produzindo exclusão social, produzindo miséria. Por isso que eu encerro daí a minha fala, então, dizendo a vocês que estou aqui na parceria, né, para esse projeto de educação antirracista, fazendo votos de que ele sirva justamente para plantar essa sementinha do incômodo, da angústia, que faça com que a gente saia do lugar e comece, nem que seja através de pequenos atos, mas assim, uma pretensão de ir alterando a realidade que a gente vive, porque vamos combinar que não tá bom, né, gente? Não tá bom para praticamente ninguém. É isso. Obrigada, Gurias. Obrigada. Muito obrigada, professora. Gostaria de verificar se tem alguma questão no chat para a gente interagir, né? Colocações, perguntas. Acabamos de ter uma aula, né? Muito obrigada. Acho que você trouxe assim, questões extremamente importantes que muitas vezes a gente acaba não tocando em alguns temas, alguns assuntos, né? Mas, de fato, assim, né? A gente, enquanto né, política pública da assistência social, acho que um objetivo maior talvez seria pensar, né, projetos e ações de mundo que a gente possa em algum momento deixar de precisar dessas políticas públicas de assistência, né, que a gente tenha de fato uma sociedade organizada de uma outra forma, que as pessoas não precisem desse tipo de acesso para ter, né, uma dignidade de vida assim, garantida, né? Deixa eu só uma coisa aqui. Eu não falei muito da assistência social propriamente dita, e vou confessar para vocês que eu não falei
Porque assim, eu tenho uma dificuldade de falar disso, especialmente essa semana, porque eu tive uma pessoa muito próxima a mim que dependeu da ajuda do Estado para poder se manter viva e contou com a ajuda de assistentes sociais, inclusive. Só que é muito violento todo o processo. Todo o processo é de uma violência assim, que é difícil de falar disso sem porque se a gente pensar, e as assistentes sociais estão lá na ponta, né? Elas são os escudos, a diferença entre uma pessoa viver ou não viver. Só que lidam com uma realidade de estrutura que é angustiante. Então, eu fiquei em contato com a assistente social que estava próxima dessa mulher, que é uma amiga muito cara para mim, e ela me ajudou e realmente ela fez o que ela podia, mas assim, o que ela me diz? Não, aqui são 32 vagas e tem mais de 100 pessoas. Não, aqui as pessoas estão esperando há não sei quanto tempo. Sim, a gente faz o possível, mas não tem mais médico. Não tem por quê? Porque tem um processo de precarização. Só que qual é a dificuldade de falar disso? A gente acabou de eleger o mesmo sujeito que está aí há mais tempo, precarizando. A gente corre o risco de eleger em nível nacional um sujeito que há pouco tempo atrás precarizou completamente. Ou seja, há uma política que na época do governo anterior chamava de necropolítica, né? Mas que é isso, né? Uma política de direção para a morte. As pessoas que dependem de serviço social, e quando desistem disso, elas desistem porque elas não aguentam a violência que é buscar um remédio lá não sei aonde, uma fila não sei de quanto tempo, esperar um atendimento, não sei. Tudo é violento. Tudo é violento. E aí a importância, para mim, é muito caro. Eu estou no PPG de serviço social por isso, porque esse serviço, para mim, é muito, muito caro. É um serviço que consegue efetivamente enxergar o que está acontecendo, né, de verdade com essa população que é abandonada pelo Estado. E aí, mais importante ainda se torna a alteração da estrutura, porque senão essa sensação de enxugar gelo, né, fica cada vez mais adoecedora, inclusive, para quem vive com o serviço social. Enfim, acho que você traz questões extremamente importantes e pertinentes, assim, né, que, de fato, né, quem está na atuação, na ponta, e acredito que vários dos colegas, né, tanto serviço de convivência, de CRAS, CREAS, enfim, né, compactuam, assim, também dessa ideia e provavelmente tem muito esse sentimento, né, que é essa sensação, por vezes, de tentar secar gelo. E o quanto isso também é adoecedor, angustiante assim, para a gente, né, trabalhadores, servidores, de fato, né, de enxergar a necessidade da população e, por vezes, lidar com a falta de recurso, com a falta, né, com várias faltas. E, de fato, assim, né, a construção desse projeto, desses seminários, dessas atividades de educação antirracista, acho que vem muito nesse sentido da gente, né, enquanto trabalhadores também, poder se olhar, se unir, né, em prol dessa outra educação. E acho que tratar desses temas, né, tão essenciais, estruturantes da nossa sociedade, está no cerne da questão toda, né, assim, sair um pouco da superficialidade, de fato, né, de, bom, temos atravessamentos do racismo na atuação, nas relações entre colegas, enfim, em todos os âmbitos, mas está para além disso, né? Acho que atrelar essa questão assim, do racismo com a questão do capitalismo, de como a gente se organiza, de como por vezes a gente violenta nossos usuários também, não validando algumas formas de organização familiar, cultural, né? As formas de terreiro, enfim, dá para citar várias situações que por vezes se a gente não está atenta e consciente do nosso fazer profissional, por vezes a gente é um agente violador também, né? E é muito fácil cair nisso. Então, a importância, né, dessas atividades, desse seminário, das outras atividades. Não sei se tem alguma questão. Não tem nenhuma questão no chat. Não sei se o pessoal que está aqui gostaria de trazer alguma questão, aproveitar a presença da professora Valdete, né, que as salas tão essenciais. Eu gostaria de complementar que essa semana eu participei de um grupo de pesquisa e eu fiquei pensando que o que acontece, né? Eu acho que a Valdete deu uma verdadeira aula, porque essa construção é uma coisa que a gente tentou também discutir, e discutimos bastante
na construção do projeto e nas atividades do GT, né, durante a semana, assim, que a gente ficou 2 meses intensivamente nos reunindo para a construção desse projeto, e o quanto que ainda as coisas são feitas para dizer que são feitas, mas não mexem na estrutura e não mexem no processo. Então, enquanto isso estiver acontecendo e estiver colocado, dificilmente a gente vai ter uma estrutura diversa, democrática, e pensando, sim, na Constituição do Negro como um componente da construção do povo brasileiro, né? Porque o quanto que a gente ficou de fora desse processo e o quanto que ainda não somos vistos, né? Até mesmo para questões de cargos de liderança, cargos de poder, então, o quanto que isso também ingessa um pouco, né, nas estruturas. Mas, pelo fato de a gente estar aqui hoje, podendo fazer essa construção, podendo fazer esse debate, de a gente poder pensar sobre isso, eu acho que nos ajuda para entender essa compreensão, então, das práticas racistas no dia a dia, das práticas racistas no usuário que chega no serviço de ponta e nos traz algumas questões, e a gente poder identificar que aquilo ali é um ato de racismo que ele sofreu, né? E não precisa ser nós, pessoas negras, para fazer esse entendimento, mas que os colegas possam ter essa compreensão, né? Eu acho que isso é fundamental. E quanto mais a gente puder trazer para dentro dos nossos espaços de trabalho a cultura e a arte negra, eu acho que é fundamental, e principalmente a representatividade negra para dentro do espaço, é melhor ainda, porque daí a gente vai sentir, aquele usuário vai se sentir representado dentro daquele serviço. Né? Então, isso é muito importante. Então, quanto que a gente tem ainda para construir, até falei para a Flávia, enquanto a gente estava aqui, enquanto a Reginete falava, eu comentei com a Flávia, nós temos muito ainda para avançar, né? Mas eu acho que esse começo já é um passo, é um grande passo para um processo que realmente está na estrutura e que a gente precisa romper, né? De alguma maneira, a gente está rompendo e nós vamos incomodar, né? Porque eu acho que a ideia é essa, né? Então, isso é muito importante. Então, eu quero muito agradecer, né, a Valdete por ter aceitado o convite, ter feito essa fala conosco. No ano passado, ela participou do nosso seminário também, e que possam ser muitos, o primeiro seminário de muitos, né, porque a gente realmente quer tratar de vários assuntos para poder realmente fazer com que todos nós, trabalhadores do SUAS, entendamos essa Constituição da nossa sociedade e por que a gente está discutindo racismo em pleno 2024, né? Então, é muito importante a gente poder ter esse conhecimento e é esse norte, né, que a gente quer com esse projeto, que agora se torna uma educação permanente dentro da instituição FLASC, né, que é um marco histórico. Eu acho que isso também é importante a gente estar aqui de novo, reprisando e falando novamente, né, porque é uma coisa que a gente muito idealizou, né? Eu, pelo menos no período que eu trabalhei lá no serviço de ponta, no CREAS Partenon, era uma coisa que eu achava, e a própria pesquisa, quando eu fiz o meu mestrado, também foi apontado que tinha que ter uma ação institucional para a gente tratar a questão racial. Então, eu acho que isso também responde um pouco da pesquisa que eu fiz no mestrado, para a colega que respondeu isso, e também um pouco da gente poder fazer essa construção e essa caminhada que está recém começando e que não se esgota aqui, e o quanto que a gente também precisa ter esse olhar lá na ponta. É isso, tá? Muito obrigada, Valdete, muito obrigada aos colegas que estão aqui presentes, né? Que participaram conosco, e eu vou passar aqui para a Flávia, então, para ela fazer o encerramento. Gostaria de agradecer, né, também a presença, toda a fala, né? Que bom que vai estar gravado, que a gente vai poder rever e ouvir esse material tão rico, assim. Agradecer a Carla também, né, por toda a dedicação. E aproveitar para lembrar, né, então, como a Carla trouxe na fala dela, em 2025 a gente vai estar tendo 4 seminários ao longo do ano, e intercalando com esses seminários, vamos propor ações territoriais. Então, assim, né, Porto Alegre, no 9 CREs que a gente tem, cada região, a ideia é que a gente tenha 2 pessoas que sejam multiplicadores. Então, a gente tem um seminário, depois a gente vai ter uma ação que esses multiplicadores, né, com o apoio do NUEP, com esse grupo, né, que vai estar dando esse respaldo, pensando em atividades também, para estar propagando essas ações diversas, né, em cada território. Então, para que ao longo do ano a gente efetivamente tenha atividades e ações assim de cunho antirracista
né, e que, de fato, no final de 2025, a gente possa, vamos dizer assim, colher esses frutos, né, e culminar ali com uma comissão, né, assim, que vai colher, né, as situações que acontecem dentro da instituição, trabalhadores, usuários, enfim, principalmente os trabalhadores, situações de racismo, assim, então tem uma comissão permanente, e para isso a gente tem que ir plantando essa sementinha ao longo do ano, né, então eu gostaria de agradecer novamente por todo o apoio, toda a parceria, né, a todos aqui presentes, muito obrigada a todos que estão aí acompanhando. A gente encerra, então, esse seminário de abertura, e em breve, no início de 2025, vamos, né, trazer as novidades e divulgações, assim, sobre o seminário, sobre como é que funciona essa inscrição para ser multiplicador, né, no território. Então, agradecer, né, em especial ao NUEP, que vai dar continuidade a essas ações. Muito obrigada. Então, encerramos aqui o seminário. Obrigada. Ver com a Miriam. Deixa eu ver aqui, eu vou dar um textinho para a Valdete. A gente está fazendo a entrega com vocês, né? A noiva. Eu vou usar muito, obrigada. A gente vai tirar uma foto aqui do site, vou tirar uma foto. Obrigada. Muito bem. Vamos tirar foto? Não, peraí, vamos tirar foto. Obrigada pela presença de vocês. Vamos tirar uma foto, todas nós? Vamos tirar uma foto, meu colega. Vamos tirar uma foto. Anitta e Simone, Thiago. Vamos tirar uma foto. Eu tenho que pedir para Miriam, peraí. Eu pedi para Miriam. Oi, Miriam, tu pode encerrar daí a transmissão? Não sei se já não encerrou. Por favor, obrigada. Vou fazer uma selfie. Fica mais junto aí que eu fazei, Mari. Depois eu te ligo. Vamos chamar o tem o Mário que era para perguntar aqui falar. Não tem mais aí? Querem comprar esse seguidor? Acho que sim. O Thiago vai tirar para nós. Depois eu faço uma selfie. Isso aí. Esse tá virado aí. Vamos mostrar para as crianças lá que fizeram nossas ecobags. Muito legal. É uma foto histórica. É isso aí. É histórica, gente. Claro, Dessa